conseguiu visualizar a situação, né? Teve um panorama geral ali dentro do diagnóstico, e você então começou a planejar a organização disso tudo, o fortalecimento das áreas que estavam debilitadas, né, o aprimoramento daquilo que já estava bom, e uma vez que você já conseguiu, né, praticar e visualizar o benefício disso, né, de você ter um diagnóstico e de você ter um planejamento, agora eu quero expandir isso um pouco mais, e entrando especificamente na parte da execução, da ideia, da sabedoria para colocar em prática. E o texto que eu separei hoje para compartilhar com vocês está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 19, é um versículo enorme, muito grande, vou demorar muito para ler, é literalmente uma frase. Mas acredite, tem uma riqueza imensa nisso. Então, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte: a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, isso daqui já expande a sua mente assim drasticamente para a importância de você ser considerado alguém sábio e de ter esse fortalecimento que vem fruto da sabedoria. Você vê, aqui o texto está dizendo que tem uma cidade que tem 10 poderosos, podem ser os homens mais ricos da cidade, o maior fazendeiro, o maior empresário, pessoa mais influente, mais importante, mais famosa, mas se você tiver sabedoria, você sozinho vai valer mais, vai ter mais resultado, vai frutificar, vai multiplicar, vai desfrutar mais do que os 10 juntos. Então, ao invés de ficar se comparando com quem está aí fora e está crescendo e prosperando, foca em você ser fortalecido na sabedoria para que essa prosperidade venha 10 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. Aqui as anotações rápidas que eu fiz para que você pegue a visão para conseguir depois executar. A primeira coisa, usando o exemplo de Salomão, vemos que sabedoria é o que você recebe de Deus e conhecimento é o que você adquire. Eu sempre falo disso. Quando eu pergunto para qualquer pessoa o que foi que Salomão pediu para Deus, todo mundo responde a mesma coisa, que ele pediu sabedoria. O problema é que essa é a resposta apenas de 50%, porque a Bíblia diz que ele pediu duas coisas para Deus, sabedoria e conhecimento. E a Bíblia diz que depois ele foi tido como o homem mais sábio da terra. E aí é curioso, por que ele não foi tido como o homem com maior conhecimento da terra? Porque conhecimento, presta bastante atenção, conhecimento apenas sozinho não traz recompensa, não traz fama, não traz glória, não traz projeção. O conhecimento por si só não vale de nada, se você não tiver sabedoria para executá-lo. Da mesma forma, não adianta eu esticar sua mente aqui para ter ideias geniais, se você não conseguir colocar em prática essas ideias. Então, hoje, quando você entende que Salomão pediu sabedoria e conhecimento, você entende que, então, sabedoria é Deus que dá, e a Bíblia diz que todos que querem é só pedir para Ele, que Ele dá a todos liberalmente, mas conhecimento você que adquire. Então, você pagou para estar nessa mentoria. O que você está fazendo com isso? Adquirindo conhecimento. Você pagou para ter conhecimento. Um livro que você compra, você está pagando para adquirir conhecimento. Uma ferramenta, um curso, tudo isso. Agora, esse conhecimento por si só não é significado de certeza de vitória, né? de sucesso. Você vai precisar ter sabedoria. E a sabedoria, eu até coloquei uma frase aqui, estava depois, mas eu vou antecipar ela, está no terceiro, que a força do sábio não está em apenas saber o que precisa ser feito, mas sim em fazer o que se sabe. Então, quem é verdadeiramente sábio? Sábio não é apenas aquele que sabe das coisas. Sábio é aquele que sabe das coisas e vai lá e faz o que tem que ser feito. Então, não adianta você ser muito inteligente, ter muito conhecimento, fazer muito curso e ter um diagnóstico, ter um planejamento e você ser ruim de execução. E você simplesmente ser alguém que larga os tempos pela metade. Ser alguém que não vai até, né, uma frase que eu falei muito na outra mentoria, eu quero que você decore ela para você, para a sua vida. Você que está nessa e não estava na anterior, eu quero que você decore isso. Eu quero que isso seja um lema de vida. Na verdade, eu vou te dar uma outra tarefa agora. Você vai anotar o que eu vou te falar agora e na hora que você puder, se você estiver vendo pelo computador e já puder fazer do celular, você já vai fazer. Ou na hora que acabar a aula, se você estiver fazendo a aula pelo celular, acabou a aula, você vai fazer. Você vai fazer um post no Instagram e vai me marcar com essa frase
que eu vou te ensinar agora, caso você nunca tenha ouvido eu falar. E a frase é o seguinte: nós fazemos até dar resultado, e não para ver se vai dar resultado. Essa é a grande diferença do sábio. O sábio faz até dar resultado. O tolo faz para ver se vai dar resultado. Quem é que faz para ver se vai dar resultado? É o imediatista, é o procrastinador, é aquele que fica sempre jogando a culpa nos outros, cheio de justificativas. Esse daí, ele tenta, não deu resultado rápido, ele já abandona e começa outra coisa. Agora, o sábio não. O sábio, ele tem um diagnóstico, ele tem um planejamento, ele tem as ideias e ele cai para dentro para executá-las. E ele executa até que dê resultado. Então, a frase é essa: eu faço até dar resultado e não para ver se vai dar resultado. Se você tiver isso como estilo de vida, acredite, todas as áreas da sua vida vão produzir resultado. Você é um líder de célula que multiplica, você é um discipulador que multiplica, você é um pastor que multiplica, você é um empresário que multiplica, você é um funcionário que multiplica, você é um pai ou uma mãe, qualquer coisa, qualquer área da sua vida, você vai ver resultado, multiplicação, crescimento, prosperidade, paz, alegria. Por quê? Porque você faz até que o resultado apareça. Você não fica tentando um monte de coisa diferente. Então, a segunda coisa que eu quero falar, eu falei a primeira e a terceira, vou voltar para a segunda agora, é que realizar ações inteligentes começa quando eu uso a sabedoria que Deus me deu. Então, presta atenção, você só pode falar que você está fazendo uma ação inteligente se você está utilizando a sabedoria que Deus te deu. Pastor, como assim? É porque é o seguinte, tem um monte de gente que está fazendo um monte de coisa sem sabedoria. Ele simplesmente está em movimento, ele é um ativista, ele está produzindo, ele está fazendo, ele está correndo para todo lado. Ele é o famoso, né, amigo que todos nós temos, que a gente encontra no meio da rua e pergunta como que está e qual que é a resposta? Vamos ver se vocês são inteligentes. Qual que é? Na correria. Quantas pessoas que você não conhece que respondem isso? Que a vida deles é uma correria, uma guerra, que está no deserto, que está na luta, que está correndo para lá e para cá. E talvez você estava falando isso, que a sua vida está uma correria. Mas você sabe, a minha vida não é uma correria. Eu tenho muita coisa, eu gosto sempre de reafirmar. Sou pastor de uma grande igreja, tenho 4 empresas, sou pai, sou marido, né? Cuido dos empresários da igreja, cuido dos desempregados, cuido do departamento de mídia da igreja, agora estou cuidando do projeto de franquear a Escola Videira e dou mentoria, né? Dou aula, tudo isso, dou aula no seminário, no cursão, no CTL, Escola da Família, faço tudo isso e acredite, minha vida não é uma correria. Por quê? Porque está tudo dentro de um planejamento e de forma sábia eu vou executando aquilo que está diante de mim por escala de prioridade. Então, quando eu faço isso, que foi o que eu te ensinei ontem, a usar aquela planilha que eu te mandei, estabelecer prioridades, quando eu faço isso, eu estou administrando o meu tempo de forma sábia. E eu estou usando a sabedoria que Deus me deu para produzir resultado. Então, uma outra coisa que é importante você entender é o seguinte, presta bastante atenção, respira fundo agora, todo mundo aí. Puxa o ar aí, eu estou vendo vocês aqui, estou vendo que vocês não respiraram coisa nenhuma. Então, respira aí. Por que eu estou mandando você respirar? Quando você respira, você oxigena o cérebro, você melhora a sua capacidade de absorção de informações. Então, só para melhorar ainda, a terceira vez, respira aí. Aleluia. Vou falar para você algo aqui muito poderoso. Entenda o que eu quero te falar. Vou te dar mais uma dica que vale ouro, acredite. Quando você entende que tudo que você precisa realmente vem do céu, vem do alto, vem do Senhor, você então aprende a pedir em ordem de prioridades. Por quê? Porque tem um monte de gente que gasta o tempo todo que ele vai pedir as coisas para Deus, para pedir aquilo que não é prioridade. Ele pede coisas banais primeiro, que ele não vai utilizar para produzir muito resultado, e deixa de pedir aquilo que, se ele recebesse, o resultado dele explodiria de um dia para a noite. Isso por quê? Porque não consegue enxergar o que é prioridade e o que não é. Então, por exemplo, tem muita gente que vira bombeiro. O que é bombeiro? Bombeiro é quem vive apagando incêndio. E são incêndios que você mesmo cria. Eu sempre dou esse exemplo. Uma pessoa que marca uma reunião às 10 da manhã, num ponto da cidade, num extremo da cidade, e outra reunião às 11, no outro extremo, ele é um bombeiro.
A vida dele é corrida porque ele é tolo. Ele não tem sabedoria para administrar o seu tempo e ele não sabe definir prioridades. Então ele fica nessa correria louca, tomando multa, correndo o risco de bater carro, chegando atrasado nos lugares, não tendo nem tempo de pensar direito, estafado, cansado, abatido, estressado por culpa dele, porque ele saiu arrumando incêndio para ele ter que apagar. Então, você tem que ter sabedoria, e essa sabedoria vai te ajudar a executar as ideias que você tem. Por quê? Porque, de novo, problema maior, presta atenção, o que eu estou te falando aqui. O problema maior não é ter ideias. Todo mundo aqui tem ideia, todo mundo. Às vezes você tem na hora que você está tomando banho, na hora que você acaba de acordar, na hora que você vai dormir, você está comendo, você está conversando com alguém, você vê um filme, de repente brota uma ideia. O problema nosso nunca é falta de ideia. O problema nosso é falta de sabedoria para executar as ideias que nós temos. Por quê? Porque uma boa ideia na mão de um tolo vira uma péssima ideia. E uma ideia medíocre na mão de um sábio vira um negócio genial. Então, a questão nem é tanta a ideia, a questão é quem vai executá-la. Então, eu sempre falo isso. Você pegar a sua empresa, qualquer um de vocês que está aqui na aula agora, se você pegar a sua empresa e der na mão do Bill Gates, você acha que ele vai continuar tendo o mesmo resultado que você está tendo? Provavelmente não. Por quê? Porque ele tem um conhecimento adquirido e, acredite, ele tem um nível de sabedoria que levou ele até onde ele está. É claro que eu não vou comparar o tipo de vida, se o cara é feliz, está cumprindo propósito, se é crente, se é ímpio, eu não estou falando disso agora. O que eu estou falando para você é, se existe a possibilidade do seu negócio dar mais resultado na mão de outra pessoa do que na sua, o que você acha que está faltando? Você morrer e nascer de novo? Não, está faltando você criar uma ordem clara de prioridade, onde a primeira coisa que você vai orar para Deus é pedindo para Ele sabedoria para executar as ideias, para gerir o que está na sua mão. E aí, na hora que você recebe essa sabedoria, o resultado aparece. Então, você tem que aprender a dar valor nisso, porque é isso que vai te impulsionar. E a última coisa é que é o seguinte, quem trabalha na força do braço não tem tempo para prosperar. Por quê? Porque prosperidade, de fato, depende do favor de Deus. Quem trabalha na força do braço, o máximo que pode ganhar é dinheiro. Não é a mesma coisa de ser próspero. Só é próspero quem depende do favor de Deus. Porque o favor é o que te dá sabedoria para você equilibrar todas as áreas da vida. O sucesso vindo da força do braço vai fazer com que você adquira algo que dependeu de você para conquistar, que depois dependa de você manter aquilo, e isso é um fardo terrível, mas o pior de tudo é que corre o risco de, enquanto você está conquistando isso, sua mão está abrindo do outro lado e você está perdendo outra coisa que estava aqui. Então, o que eu sempre falo? Não adianta você ter sucesso e chegar no topo, se quando você chegar lá não tiver ninguém do seu lado para comemorar, porque no trajeto você foi perdendo quem estava perto de você. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que estão assistindo essa mentoria, eu sinto isso da parte de Deus, que estão sendo tolos em colocar um foco absurdo na execução das ideias que Deus deu, sem valorizar aquilo que Deus já colocou na mão dele, que tem valor muito maior do que essa ideia que você está executando, muito maior do que esse negócio, muito maior do que dinheiro. Então, presta atenção, porque se você, na força do seu braço, construir uma empresa de sucesso, por exemplo, e não é só empresa, não, pode ser um ministério. Você pode ter uma igreja de sucesso, uma grande igreja, mas se isso for feito na força do seu braço, vai depender de você sustentar isso depois. E isso vai ser um fardo insustentável. Só que o pior não é isso, é que enquanto você está construindo esse sucesso ministerial ou empresarial, você corre um sério risco de ter fracasso nas outras áreas. Então, a verdadeira prosperidade ela é fruto do favor de Deus, que te dá sabedoria para conquistar tudo simultaneamente. Por isso que o meu convite para você, o Bora Multiplicar, não é específico para empresário, não é específico para vendedor, não é específico para quem quer ganhar dinheiro, mas é para quem quer multiplicar e prosperar em todas as áreas da vida. Não quer jogar uma coisa para o lado para focar na outra, mas vai conseguir, pela sabedoria do alto, crescer em todas simultaneamente. Aleluia! Ó, sinto unção na hora que eu falo isso. Meu Deus do céu. Outra coisa que eu sinto da parte de Deus aqui de falar, não sei para quem específico, se está ao vivo ou vai assistir depois, mas eu sinto que tem alguém que está nessa mentoria, que morre de medo de prosperar financeiramente.
porque colocou na cabeça, baseado no que viu na família, em parentes, que o dinheiro trouxe a destruição da família. E você tem medo de ter dinheiro porque você tem certeza de que se você ganhar muito dinheiro, você vai perder sua família. Mas eu quero quebrar, anular e repreender essa mentira do diabo na sua mente agora. E eu quero declarar que você vai ganhar o tanto quanto Deus quiser que você ganhe, mas não é apenas dinheiro. Junto vai vir paz, harmonia, unidade, crescimento, prosperidade plena. Uma vida abençoada em todas as áreas, em nome de Jesus. E você vai lançar fora agora esse medo. Olha, eu sinto isso claramente. Tem gente aqui nessa mentoria que já teve ideias que valem milhões e que sabe que se colocar em prática vai dar certo, mas não coloca porque tem certeza que se for mexer com isso vai perder o resto das coisas. Mas presta atenção, isso é você acreditar apenas em você, na força do seu braço. Mas se você acredita no favor de Deus que está sobre você, você vai lançar fora hoje o medo e você vai cair para dentro com sabedoria, debaixo da direção de Deus, para fazer tudo que Deus colocou diante de você para ser feito e ter todo o resultado que Ele quer que você tenha, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sinto claramente que eu acabei de fazer amizade com mais um milionário. Porque eu estou sendo usado por Deus aqui para te destravar, para liberar você, para prosperar. Você vai prosperar abundantemente. E como diz Gálatas, capítulo 6, versículo 6, você vai tornar participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui na palavra. Então, como eu fui esse instrumento, eu aqui, amigo de mais um milionário, porque você vai prosperar muito. E quem é que eu estou falando sabe do que é para ele que eu estou falando, e depois vai me procurar para testemunhar em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu ler alguns comentários aqui antes de entrar no foco do dia. O Inaia mandou: eu quero sabedoria para essa execução toda, pastor. Amém. Receba, é de graça. O Wellington mandou: creio que a maioria dos problemas está na execução. Às vezes temos muito conhecimento e pouca execução. Não é às vezes, é sempre. Esse é o problema. Você não tem muitos problemas, você tem o problema. É isso, esse é o negócio. Pastor, dá uma dica prática para executar. Eu dei diagnóstico, planejamento e sabedoria. E vou concluir a aula, você vai conseguir entender plenamente tudo que você tem que fazer. A Giovana, essa me pegou, estava na força do braço há mais de 3 anos, um horror, quero entrar no favor. Giovana, em nome de Jesus, hoje, Deus está te libertando de todo fardo, de toda opressão, de todo cansaço, de todo abatimento, de toda angústia, de toda preocupação, de toda ansiedade. E no favor, no descanso, sentada, você vai ver a multiplicação de tudo que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Um monte de gente dando amém, eita, glória a Deus, sou eu. O Geiso falou que é ele. Então pronto, Geiso, já sou seu amigo, então você é milionário agora pela fé já, então nós estamos juntos, viu, mano? Um monte de amém, receba, aleluia, glória a Deus, amém. Vamos lá, foco do dia hoje, ações inteligentes. Primeira coisa que você precisa fazer, executar 100% das ações definidas na tarefa passada. Tarefa passada, você começou a criar um planejamento para equilibrar a vida, para sair daquilo que está crítico para a atenção, da atenção para a mediocridade, ali, para a estabilidade, depois para uma vida boa e depois para uma vida excelente, ótima, maravilhosa. E aquilo que está bom depois será aprimorado para melhorar ainda mais. Mas lembre-se, ideia por ideia não vale nada, você precisa tirar do papel e executar. Então, sem procrastinar, pois, presta atenção que eu vou falar uma frase de impacto aí que o mundo usa, mas que vale muito para o que eu estou te falando. Se falta de tempo fosse justificativa, apenas os desocupados teriam sucesso. E não é o que você vê. As pessoas de sucesso são extremamente ocupadas. Não quer dizer que a vida delas é uma correria e tal. Como eu, por exemplo, eu me considero alguém extremamente bem-sucedido, não porque eu ganho muito dinheiro, não porque eu viajo muito, não porque eu tenho as coisas que eu quero, mas por causa do propósito de Deus estar se cumprindo na minha vida. E eu tenho clareza que Deus me chamou para cuidar de gente, para pregar e para ensinar. E é isso que eu tenho feito. Então, como eu tenho prosperado nessas áreas, eu me considero alguém bem-sucedido. Então, a mesma coisa vai acontecer com você. Mas acredite, eu sou bem-sucedido, tenho sucesso, mas minha vida é extremamente concorrida. Meu tempo é apertado, porque eu tenho muitas atividades, muitas prioridades, muita coisa para ser feita. Então, não ache que a falta de tempo é a justificativa para você não ter sucesso.
Porque, de novo, se fosse assim, só desocupado seria bem sucedido. O Leandro mandou aqui, isso é verdade, pastor, desde o ano passado, quando eu descansei a respeito do meu trabalho, eu pude trabalhar no descanso e desfrutei em 2 momentos de meses onde faturei o que jamais imaginei. E quando eu tentava fazer, era uma peleja e não conseguia ganhar nem metade do que eu faturei. Aleluia! Você sabe, vou falar algo para vocês aqui. Não tem nada a ver com a aula aqui. Tem a ver com a aula, mas não tem nada a ver com o meu esboço. Até cheguei mais perto aqui. Chega mais perto também da câmera aí, vamos. Aproxima aí todo mundo. Vem para pertinho aqui. Vou falar mais baixinho aqui, ó. Concentra. Estou vendo vocês aí, ó. Quem está com preguiça aí, quem não ativou a câmera porque não quer ser denunciado de que está sentado longe, está deitado ou está cochilando, chega para perto aí. Deixa eu falar um negócio para você. Sabe o que a Bíblia diz que Jesus fala para os discípulos lá no barco, depois que eles tiveram medo no meio da tempestade, começaram a ver fantasma, e ele chegou lá para eles, andando sobre as águas, e falou para eles que eles não tinham fé. Depois, conversando com eles, sabe por que que eles não conseguiram vencer a tempestade? Não conseguiram ter sucesso, não conseguiram prosperar? Jesus deu a resposta, sabe por quê? Falou, tudo isso é porque vocês não discerniram o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí você fala, o que uma coisa tem a ver com outra? Vencer tempestade, andar sobre as águas, mandar no vento, mandar na água, tem a ver com entender multiplicação de pão e peixe. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Estou chegando mais perto ainda, vocês estão vendo as espinhas que eu estou na cabeça aqui. Estou ficando adolescente de novo, cheio de espinha. 40 anos de idade na carcunda e com espinha na cara. Mas tá valendo. Olha aqui para mim, deixa eu te falar um negócio. Sabe por que Jesus fala? Que você não vai conseguir mandar no vento, na água, não vai conseguir mandar acabar a tempestade, não vai conseguir dormir no meio da tempestade, tudo porque você não entendeu o milagre da multiplicação do pão e do peixe. Sabe por quê? Porque entender a multiplicação é o que de mais básico Jesus espera que você entenda na vida. É o básico, é o inicial, é a fé mais simples que você tem que ter. É uma fé de quem acredita que Deus é bom para multiplicar as coisas. Quando você decide acreditar nisso, que Deus é especialista em multiplicação e de que ele não precisa ter grandes recursos para criar fortunas, mas apenas uma semente com o potencial de um grão de mostarda tem ali dentro dela o potencial para ser a maior das hortaliças. Então, presta bastante atenção. Quando você entende como o milagre da multiplicação e dos pães e dos peixes aconteceu, é assim que você reproduz seu estilo de vida. E a Bíblia diz que pegando o pão e o peixe, o que Jesus fez? Colocando eles no cesto, 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que ele não pediu para Deus multiplicar. Ele, erguendo aos céus, falou o quê? Pai, te dou graças porque sempre me ouves. Ouviu o quê? Ele não pediu. Ele não pediu para multiplicar, e a Bíblia diz que, baixando o cesto, ele já repartiu entre os discípulos que alimentaram a multidão e depois sobraram 12 cestos cheios. Então, a primeira coisa que você tem que entender, não está no meu esboço, isso agora é Deus pegando a aula para dar, viu? Eu já estou... Para quem não pegou a outra mentoria, tem hora que Deus faz isso. Ele chega na aula aqui, ele pega, assume a aula. Então, você esquece o Rafael aí. Se quiser nem me ver, faz questão. Você nem me ver, só ficar me ouvindo agora. Então, entenda que não é o Rafael falando para você, agora aqui é o Senhor falando para você. Primeira coisa que aconteceu para que a multiplicação chegasse na vida daquelas pessoas foi ter um Jesus ali no meio deles, que acreditava que todas as orações dele eram ouvidas pelo Pai. Então, você quer saber, a primeira coisa que você precisa para que tudo que você necessita na vida seja multiplicado, é você acreditar que todas as suas orações estão sendo ouvidas pelo seu Pai. Quando você apenas dá graças e fala, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Você não duvida no seu coração, de jeito nenhum, de que tudo que você precisa o Pai está fazendo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Jesus mandou eles sentarem. Todo mundo que estava lá para ser alimentado teve que sentar. Em pé não haveria multiplicação. Isso nos aponta de que Deus só faz milagre na vida de quem está sentado. Se você está na força do braço, angustiado, ansioso, preocupado, correndo de um lado para o outro, numa correria, numa angústia, numa ansiedade, numa preocupação, não tem milagre, tem força do braço.
Na hora que você esquece os problemas, esquece as dificuldades, esquece as limitações e senta e esquece os problemas, literalmente senta e vai pensar em outra coisa, vai pensar nas promessas de Deus. Nessa hora que você está sentado, então o Senhor manda os discípulos, manda os servos, manda os anjos virem servir você. E a Bíblia diz que certamente virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Elas vão correr e vão te alcançar. E a outra coisa é o seguinte, a última coisa, é que quando o milagre acontece, ele nunca vem apenas para suprir necessidade. A Bíblia diz que o Senhor falou para eles, vai lá e distribui e deixa com que todos peguem o tanto quanto eles quiserem. Então, presta bastante atenção, porque a quantidade de favor que você vai ter na sua vida, quem determina é você. Quantidade de milagre, de provisão, de multiplicação, de abundância, de prosperidade, quem determina o limite é você, porque a Bíblia diz que eram para eles pegarem tanto quanto eles quisessem. E olha o tanto que é maravilhoso, porque depois deles terem enchido o bucho, depois deles terem comido o tanto que eles deram conta, depois deles terem pegado o quanto que eles quisessem para levar para casa, para levar e alimentar suas famílias, para realizar o sonho de quem nunca comeu um McFish, né, um pão com peixe. Mas aí o que aconteceu? A Bíblia diz: sobraram ainda 12 cestos cheios, porque essa é a medida de bênção que Deus quer dar na sua vida. É uma bênção que vem para encher, para pagar o que tem que pagar, comprar o que tem que comprar, investir o que tem que investir, abençoar quem tem que ser abençoado, honrar quem tem que ser honrado, ajudar quem está precisando de ajuda, mas no final vai sobrar. É assim que você tem que crer e é assim que você tem que viver, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, Deus poderoso! Agora eu voltei. Rafael está de volta. Ai, Deus amado. Então, presta atenção. O que você vai fazer, criatura, daqui para frente? Você vai pegar o diagnóstico que você fez. Você vai pegar o planejamento que você fez. Você vai pegar as ideias que Deus tem te dado, porque hoje é o dia de ter ideias. Ações inteligentes é um outro nome que eu dei para ideias. Mas presta atenção, você vai cair para dentro e executar, debaixo do favor, do descanso, da fé e da crença de que Deus está te ouvindo, cada uma das suas orações, e que no descanso todas essas ideias, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas vão ser realizadas pelo Senhor na sua vida. Amém? Segunda coisa, que você tem que começar com o que está na sua mão, pois é sempre mais fácil aprimorar algo do que criar do zero. Então, presta atenção, porque para de ficar querendo ter ideia sempre de um novo negócio. Pega um negócio que já está na sua mão e tenha 300 ideias de como ter um resultado melhor nesse negócio. Por quê? Porque tem muita gente que não chegou no limite do que está na mão dele ainda. Por que vai ficar pensando em outras coisas? Então, o Volpone falou aqui, o que está na mão dele? O smartphone, é o que ele tem, vai usar para trabalhar agora? Pronto, é isso. Não fica assim, quando eu tiver um notebook, quando eu tiver um iPhone 13, quando eu tiver um escritório. Não, é com o que está na sua mão hoje, cai para dentro e faz. Para de jogar para frente, para de criar condições, para de ficar criando exigências para colocar lá distante as condições para realizar alguma coisa. Multiplica as sementes que estão na sua mão hoje. Não fica querendo que Deus te dê mais sementes, enquanto as que estão na sua mão você ainda não multiplicou. Não vai acontecer isso, querido, amado e precioso irmão e irmã que está aqui comigo. Deus não vai confiar mais sementes na mão daqueles que ainda não colocaram na terra as que já tinha. Se você não multiplicou ainda o que já está na sua mão, como que você está pedindo mais coisa para Deus, criatura? Então, cai para dentro para executar as ideias que Deus tem te dado. Hoje você vai ter mais ideias. Você vai parar para fazer essa tarefa hoje, ideias vão borbulhar, o Senhor vai te dar muita sabedoria. Você vai colocar no papel ideias extraordinárias, mas elas não valem nada se não forem executadas. E aí você já aprendeu a fazer planejamento, te ensinei ontem. Então, você vai criar um planejamento para executar cada uma dessas ideias. Você vai cair para dentro e daqui a pouco, quando você menos perceber, você já está ganhando 100 vezes mais do que você ganhava antes, você está abençoando 100 vezes mais pessoas do que você abençoava antes, você está multiplicando 100 vezes mais, você está frutificando, você está mais feliz, você está alegre, tudo na sua vida foi multiplicado.
E por que você não percebeu? Porque você estava ocupado executando aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você não estava parado esperando Deus te dar. Porque você crê que Deus ele abre portas e não telhados. Não tem esse negócio de ficar sentado dentro de casa esperando o telhado abrir e cair no colo. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Com as obras que eu faço, eu te mostro a fé que eu tenho. É assim que você tem que se posicionar. Então, a sua atitude é de bater na maior quantidade possível de portas, sabendo que é o Senhor quem abre todas elas. E a porta que Deus abrir, o homem não fecha. Mas Deus não vai abrir uma porta que você não bater nela. E bater na porta fala de você executar, sair da ideia, do campo da ideia, e ir para o campo da execução. Aleluia. Terceira coisa, tenha luz para receber novas oportunidades. Tenha luz, consiga enxergar o que realmente é uma oportunidade. Por quê, criatura? Porque tem muito problema vestido de oportunidade e muita oportunidade vestida de problema. Como que você faz para discernir o que na verdade é uma oportunidade ou é um problema? Para isso você precisa de sabedoria, você precisa de luz de Deus, você tem que orar por cada uma das coisas, você tem que depender do Senhor, você tem que, como eu te falei ontem, tentar colocar no seu planejamento, orar, ter paz. Viu que não dá, chuta que é laço. Tá com cara de oportunidade para você ficar bilionário, mas não entrou no seu planejamento, Deus não gerou paz no seu coração, chuta que é laço, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu ler mais uns comentários aqui que eles me motivam. Os comentários me dão um gás danado, Pai amado. Então vamos lá. Um monte de amém, glória a Deus, aleluia. Ezequiel, fazer o melhor possível com o recurso que eu tenho, isso mesmo, cai para dentro. Luiz Carlos, explorar o seu quintal, é isso mesmo, você quer conquistar Marte, mas você não foi ainda nem em Fernando de Noronha. Entendeu? Você tem muito aqui perto de você primeiro, então bora crescer, bora multiplicar, e é lógico que você vai multiplicar primeiro com o que está na sua mão, com o que está do seu lado, para depois você focar em anos-luz de distância. Então, geralmente, o pessoal empreende no próprio mercado, isso mesmo. Senhor dará sabedoria, vamos junto até depois do fim, aleluia, declaração de amor aqui da Fernanda por Volpone, que coisa linda, maravilhosa. O Luiz Carlos, tornar meu quintal produtivo, isso mesmo. A Cíntia, pastor, mas e se insistir na semente até ela multiplicar, representa insistir em algo que não é o que Deus tem para você. Então vamos lá. Ixi, essa pergunta foi poderosa agora, hein? Pai amado. Vamos lá. Deus coloca uma semente na sua mão estéril? Você acredita que Deus colocaria uma semente na sua mão que ela não tem dentro dela o potencial de multiplicação? Eu não acredito. Então, se é semente e foi Deus que colocou na sua mão, vai multiplicar. Pastor, mas já tentei, já joguei na terra e não multiplicou. Então, pode muito provavelmente ser uma semente estéril, ser um fruto amargo. E acredite, esses aí pode ser que não foi Deus que te deu. Se não é Deus que deu, tem outras duas possibilidades. Ou foi você que foi lá sozinho e pegou, ou tem um outro caboclo aí que pode ter colocado na sua mão. Quando não é Deus, e nem você, quem que você acha que pode ter sido? Acredite, o diabo. Então, presta bastante atenção. Para isso que Deus deu um dom. A Bíblia diz que um dos 9 dons é o dom de discernimento de espírito. Dom de discernimento de espírito não está falando só de discernir qual demônio que está por trás de uma situação, não. Está falando de você discernir qual dos 3. Se é o espírito de Deus, se é o seu ou se é o do diabo. Por quê? Para que você não caia no enorme erro de atribuir a Deus algo que é do diabo, ou a do diabo algo que é seu, ou a você algo que é de Deus. Então, presta atenção, você precisa discernir. E como que você faz para discernir? A Bíblia diz que a paz é o árbitro. Por isso que você vai orar até ter paz. Se você tiver paz, clareza e convicção que a semente que está na sua mão foi Deus que te deu, não foi você que tomou da mão de alguém, e nem foi o diabo que te deu, então não desista. Você vai fazer até dar resultado. É assim que você vai viver em nome de Jesus. Uau, foi muito bom. Glória a Deus. Vamos lá, avançando. A Diana, pastor, então, para saber se é de Deus um negócio, ele precisa se encaixar no meu planejamento e que mais? Ele tem que encaixar nesses critérios, ele tem que encaixar no seu planejamento, ele tem que ter um propósito nobre, assim como eu coloquei ontem lá, nos obstáculos, né? Ou não lembro onde que eu falei de nobreza.
Mas é isso, você tem que conseguir esticar a coisa, projetar o cenário futuro e imaginar. Vamos lá, eu estou com um negócio, se esse negócio crescer e prosperar, como que eu vou estar daqui a alguns anos? Ixi, eu não vou ter tempo para servir a Deus, eu não vou ter tempo para minha família, corre o risco de eu me perder, então já acredite, já não é nobre. Ou então não, eu quero ter resultado só para esfregar na cara do povo da minha família que eu tive sucesso também, não é nobre. Ou eu quero crescer só para vencer a concorrência, para humilhar, para destruir meus concorrentes, também não é nobre. Tudo que falta nobreza, você não vai contar com Deus envolvido nisso. Se faltou nobreza, não conte com o Rei dos Reis. O Rei dos Reis só se envolve em projetos nobres. Amém, irmãos? Vamos avançar. Última coisa. Caso você não consiga ver novas oportunidades de mudança, o que você percebe que já há no seu mercado que pode ser aprimorado? Entenda algo. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. E não se ofenda com isso. Mas a Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. E que Isaías 45 fala que o Senhor vai revelar tesouros escondidos e riquezas encobertas. Eu vou te falar algo, não fique chocado com isso. Mas eu acredito que tem ímpio intrometido que vai lá e descobre um tesouro que, na verdade, estava lá reservado para nós. E Deus, sem sombra de dúvida, sem ficar acusado em nada, ele vai lá e vai tomar dele para dar para você. Sabe por quê? Porque você é filho. E aquilo lá foi criado por amor a você. Então, acredite, Deus vai colocar coisas na sua mão que talvez estava na mão dos outros. Eu oro por isso, eu oro por líderes prontos, eu oro por negócios prontos, eu oro por nichos de mercado que os outros não estão aproveitando, eu oro por ideias que os outros tiveram e não souberam executar, para que Deus traga para mim e eu execute debaixo da sabedoria dele, tenha um resultado que os outros não tiveram. Então, tudo isso vai te ajudar a ter um resultado extraordinário, multiplicar tudo isso. Então, acredite, o que importa é você ter favor. Se você estiver debaixo do favor, não quer saber se a ideia é autoral, se foi você que teve, se você está copiando o outro que teve, mas você vai executar debaixo do favor, com sabedoria, o resultado vai aparecer. E talvez o outro que teve a ideia inicial não teve nem perto do resultado que você teve copiando ele. Então, primeiro você tenta ter ideias originais. Não conseguiu? Bora, vamos ver o que os outros estão fazendo e vamos aprimorar as ideias que eles estão tendo. Quando você faz isso, debaixo do favor, com a sabedoria do alto, a pessoa que teve a ideia inicial, ela vai virar para você e vai falar, eu não pensei nisso antes. Por que eu estou fazendo isso a vida toda e nunca pensei nisso? E chega você agora e está fazendo melhor que eu. Aí você vai responder, porque eu tenho favor do meu Pai sobre mim. Aleluia. E quais são os obstáculos para você vencer? Hoje eu vou passar alguns minutinhos da aula aqui, vou sair correndo depois igual um louco para o jejum, mas eu tenho muita coisa ainda para falar para você, então aguenta aí. Os obstáculos para você superar. Primeiro é empáfia e depois é indisposição para coisas novas. O que eu quero te falar? Não vá pela maioria apenas, não siga a multidão. Né? A maioria ela é tola. Por quê? Porque a maioria vai só pela tendência. Ah, isso daqui está dando dinheiro, então eu vou mexer com isso. Não, não faça isso, ande pelo propósito. Por isso que você faz as coisas até dar resultado e não para ver se vai dar resultado. Segundo é abra-se ao novo e rejeite continuar como está. A única pessoa que gosta de mudança é o cortador de grama. Por quê? Porque aí parou de cortar a grama, cresceu, vai precisar dele. Né? Então, quando você entende que toda mudança, né, querendo ou não, desgasta a terra, não sei se você entendeu a alegoria aqui, mas toda mudança vai desgastar, toda mudança vai estressar, toda mudança vai tirar você da zona de conforto. Mas toda estagnação parou de estressar, parou de ter novidades, a grama vai crescer, entendeu? A grama vai crescer. Se a grama está crescendo é porque ninguém está cuidando dela, ninguém está andando de um lado para o outro. Você já viu que num jardim que alguém faz um trieiro lá e anda para lá e para cá, lá a grama não cresce? Por quê? Porque tem alguém andando lá, está em movimento. Mas aonde ninguém passa e cuida, lá a grama cresce. Então, esteja aberto a continuar em movimento e indo por novos caminhos que Deus te revelar. Amém? Terceira coisa, não pare. Mesmo quando a mudança não for visível, aparente, existe uma diferença entre fracasso e derrota. Entenda hoje, em nome de Jesus, a diferença entre fracasso e derrota é que só é fracasso se desistiu. Enquanto não desistir, você teve uma derrota. Você perdeu uma batalha, mas você ainda não é fracassado. Deu para entender a diferença? O derrotado é aquele que perdeu batalhas.
O fracassado é quem perdeu a guerra. Só perde a guerra quem se entrega, quem se rende, quem se dá por vencido. Não importa quantas derrotas você teve na vida. Não importa se você já tentou empreender e não deu certo. Não importa o que você fez ou deixou de fazer que até hoje não deu resultado. O que importa é você não vai desistir. Mesmo que você teve muitas derrotas, você nunca vai ser um fracassado. Porque no Senhor você foi feito mais do que vencedor. E alguém mais do que vencedor é alguém que não permanece deitado. É alguém que continua se levantando. Não importa quantas derrotas teve, ele continua de pé, sabendo que logo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se desistir, se fracassar, nele não se compraz a minha alma. Isso é palavra de Deus para você hoje. E a última coisa, renove-se. Né, eu usei o exemplo aqui do Elon Musk. Sabia que ele começou vendendo tequila. O cara mexeu com um monte de coisa. Hoje o cara constrói foguete, carro elétrico, mais um monte de coisa. Criou uma moeda digital dele, um monte de coisa. Mas o cara começou vendendo tequila. Então, não importa com o que você começou, importa o que está alinhado com o propósito de Deus em sua vida e avance, cresça, multiplique-se, se adapte, se conecte com o que está acontecendo hoje. Minha última empresa de marketing digital, eu criei ela no ano passado. E por quê? Por causa do momento. Nunca teve uma necessidade tão grande do marketing digital, das estratégias na internet, como teve agora. Fui lá e pá, criei mais um negócio. Entendeu? Mas meu primeiro negócio foi vender assinatura de revista. Fiquei nisso 16 anos, mas já saí disso já há 8 anos. E não mexo mais com isso. Fui mexer com outras coisas. Então, essa necessidade de você se reinventar, às vezes, vai ser fundamental na sua vida. E aí, falando das tarefas de hoje está mais fácil. São só 2 tarefinhas.